Fala, torcedor do Mengão! Bem-vindo ao nosso canal. Vem comigo que hoje tem muita coisa boa. Antes, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A situação envolvendo Matheus Gonçalves e o Flamengo ganhou novos contornos nesta segunda-feira, dia 14. O jovem de 19 anos, uma das promessas das categorias de base do clube, estava prestes a ser negociado com o Cruzeiro, mas a diretoria rubro-negra decidiu barrar a transação. O que parecia um acordo já selado entre as partes, com uma proposta de 3 milhões e 500 mil euros, ou seja, aproximadamente 22 milhões e 500 mil reais por 50%, dos direitos econômicos do atleta virou uma verdadeira novela. O Cruzeiro, que atualmente está na disputa pelo topo do Brasileirão Série A, junto com o Flamengo, estava bastante interessado em contar com Matheus Gonçalves, que alterna entre o time profissional e o sub-20. No entanto, a diretoria do Flamengo, após um aceite inicial, se deparou com a questão de que a Raposa é um rival direto na competição e por isso decidiu que não era o momento adequado para a negociação. Enquanto isso, a pressão da torcida rubro-negra nas redes sociais foi intensa, pedindo que Matheus permanecesse no clube e não fosse vendido ao adversário. O jovem jogador, por sua vez, se destacou em campo no último jogo do Sub-20, onde foi fundamental na vitória do Flamengo sobre o Atlético MG, marcando um gol e dando uma assistência. Durante o intervalo da partida, ao ser informado da recusa da negociação, Matheus demonstrou surpresa. Ele revelou ao vivo no Sport TV que não tinha conhecimento de que a venda havia sido barrada e que antes do jogo havia sido informado de um acerto entre os presidentes do Flamengo e do Cruzeiro. Matheus Gonçalves deixou claro que, apesar da reviravolta, está disposto a lutar por seu espaço no Flamengo. Ele afirmou que se o clube deseja que ele permaneça, ele irá trabalhar arduamente para conquistar seu lugar no time, destacando sua capacidade de ajudar o novo técnico Filipe Luís e o Flamengo. A trajetória de Matheus dentro do clube é notável, já que ele está no Flamengo desde os 12 anos. E nesta temporada já disputou 13 jogos com o elenco principal, anotando 2 gols. Em 2024, ele teve a oportunidade de atuar em 23 partidas pelo time profissional, balançando a rede igualmente 2 vezes. O futuro de Matheus Gonçalves ainda é uma incógnita, mas sua determinação e ligação com o clube são inegáveis. A expectativa agora é para ver como ele continuará a se desenvolver sob a orientação de Filipe Luís e qual será seu papel na sequência da temporada. Com a recusa da venda, o Flamengo parece apostando em sua joia da base para ajudar a equipe na luta pelo título do Brasileirão, e a torcida certamente estará de olho em suas próximas atuações dentro de campo. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Pedro tem sido o principal assunto no Flamengo e mesmo após a vitória por 2-0 sobre o São Paulo, o clima em torno do atacante continua tenso. Na coletiva, o técnico Filipe Luís não hesitou em criticar o comportamento de Pedro, descrevendo-o como tendo beirado o ridículo. Essa declaração gerou uma série de repercussões e discussões dentro do clube. Em uma reunião com seus companheiros, Pedro buscou esclarecer suas atitudes, deixando claro que não pretendia pedir desculpas, mas sim equilibrar as relações com o elenco. O atacante se sentiu desvalorizado após o vazamento de informações sobre uma possível negociação sua e foi incisivo ao afirmar que a maneira como Filipe Luís expôs sua ausência foi desrespeitosa. Essa não é a primeira vez que o comportamento de Pedro gera polêmica no Flamengo. Em sua passagem pelo clube, o atacante já enfrentou problemas com outros treinadores. Um dos primeiros casos ocorreu durante a gestão de Rogério Ceni, que dirigiu a equipe entre 2020 e 2021. Ceni se viu obrigado a comentar sobre a atitude do jogador quando ele reclamou ao ser substituído em uma partida.
O técnico não hesitou em classificar o comportamento do atacante como desrespeitoso e, embora tenha afirmado que Pedro era um bom menino, deixou claro que suas atitudes inadequadas eram recorrentes. Dorival Júnior, treinador, sob o qual Pedro conquistou a Copa do Brasil, e a Libertadores também teve que lidar com questões de comportamento do atleta. Em uma entrevista, ele revelou que teve uma conversa franca com Pedro, enfatizando que ele precisava mudar sua postura, pois o desleixo estava prejudicando seu desempenho e a equipe. Um dos episódios mais marcantes ocorreu em 2023, após uma vitória do Flamengo sobre o Atlético MG, sob o comando de Sampaoli. Pedro ficou no banco durante a partida e, ao perceber que não seria utilizado, abandonou a área de aquecimento. Isso gerou um confronto com o preparador físico Pablo Fernandes, que em um momento de tensão acabou desferindo um soco no atacante. Essa situação tumultuada levou à instabilidade na comissão técnica e, consequentemente, à perda do título da Copa do Brasil. Além disso, David Luiz, que foi companheiro de Pedro de 2021, até 2024, também se manifestou sobre a situação. Em uma entrevista, ele aconselhou o atacante sobre a importância de sua conduta e desempenho nos treinos, reconhecendo seu talento, mas ressaltando que se fosse o treinador também não o escalaria. A relação entre Pedro e a comissão técnica do Flamengo continua a ser um tema delicado. E com certeza os próximos capítulos dessa história ainda vão render muito debate entre os torcedores e comentaristas do futebol. A pressão sobre o camisa 9 é grande e todos estão de olho em como ele lidará com essa fase turbulenta em sua carreira. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Você sabia que o Flamengo está de olho em uma oportunidade de lucrar com a venda de Richard Rios? Pois é, o volante colombiano que tem se destacado no Palmeiras e também na seleção da Colômbia está atraindo a atenção de grandes clubes da Europa. E adivinha, o clube que o revelou no Brasil, o Mengão, pode sair ganhando com isso. Richard Rios deve ser negociado nesta janela de transferências e a Roma da Itália já está em contato direto com o Palmeiras para tentar fechar um negócio. E não estamos falando de qualquer quantia, não. O contrato do jogador possui uma multa rescisória de 100 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 650 milhões de reais. Contudo, a expectativa é que o valor final fique em torno de 30 milhões de euros, ou seja, quase 200 milhões de reais. E é exatamente aí que o Flamengo entra nessa história. Muita gente se esquece que foi o rubro-negro que abriu as portas para Richard no futebol brasileiro. Ele passou 4 anos na base do Mengão. De acordo com as regras da FIFA, cada ano que um jogador passa em um clube formador, garante ao clube uma porcentagem do valor de uma transferência internacional. No caso do Flamengo, isso se traduz em 2%. Além disso, o clube manteve 6% dos direitos econômicos do jogador na época da sua venda. Portanto, se essa negociação for concretizada por 30 milhões de euros, o Flamengo pode embolsar 8% do total. Isso se traduz em quase 16 milhões de reais entrando nos cofres da Gávea sem precisar vender ninguém do elenco atual. Um baita negócio, não acha? Agora, pensando no futuro, sabemos que o destino mais provável de Rios é a Europa. Entretanto, sempre existe aquele cenário quase utópico, mas que a torcida gosta de sonhar. E se o jogador decidisse ficar no Brasil? E se por algum milagre de mercado o Flamengo resolvesse entrar na disputa e tentasse trazer de volta o colombiano, agora mais maduro com a experiência de seleção e jogando em alto nível? Claro, seria uma operação complicada, envolve muito investimento e a concorrência pesada lá de fora. Mas se tem um clube no Brasil que tem a estrutura e o projeto para isso, esse clube é o Flamengo. Embora essa não seja a opção mais realista, no momento não dá para descartar totalmente. O futebol já nos mostrou que tudo pode acontecer. Enquanto isso, o Mengão assiste de camarote. E o mais interessante é que, independentemente do destino de Richard Rios, se for para fora do país, o Flamengo sai ganhando. E não é pouco, não.
A quantia pode ser suficiente para investir em reforços, melhorar a infraestrutura ou até equilibrar as contas em um segundo semestre que promete ser intenso. Essa novela está apenas começando e o desfecho pode trazer frutos significativos para a Gávea. Fica de olho, porque a movimentação no mercado pode ser cheia de surpresas. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.